A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estaremos iniciando mais uma programação Gerando Salvação. Vinde, amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e graças a você com esse mesmo propósito de ganhar almas para o reino de Deus. A GS Vinde a Mim anuncia hoje uma história pela qual apresentaremos aqui e agora. Um marco da história que marcou através da palavra de Deus em gerações e gerações, em meios de milagres e maravilhas. Hoje apresentaremos com você a história do Rio Nilo. O Rio Nilo é um dos rios mais importantes do mundo, com uma história que remonta milhares de anos. Este rio é considerado a fonte de água-vida para o Egito, bem como para muitos outros países da África Oriental. Neste vídeo, vamos explorar a história, a geografia e a importância do Rio Nilo. O Rio Nilo tem uma história rica e fascinante que remonta a mais de 5.000 anos. Desde os tempos antigos, o Rio Nilo tem sido a fonte de vida para as civilizações que desenvolvem ao longo de suas margens. Os egípcios antigos chamavam o rio de Api e acreditavam que o deus do rio era responsável por trazer as cheias anuais que fertilizavam as margens do rio e permitiam a produção de alimentos. O Nilo também desempenha um papel importante na história do comércio e da navegação. Desde a antiguidade, as pessoas usavam o rio como rota comercial para o transporte de mercadorias. O Nilo também foi usado como um meio de comunicação, como barcos que transportavam mensagens e notícias de um lugar para outro. Geografia do Nilo. O Rio Nilo é o maior rio do mundo, estendendo-se por mais de 6.695 quilômetros. Ele tem duas principais fontes de água, o Rio Nilo Branco e o Nilo Azul, que se unem no Sudão para formar o Nilo. O rio flui através de 10 países, incluindo Uganda, Tanzânia, Burundi, Ruanda, Sudão do Sul, Sudão, Egito, Eritreia, República Democrática do Congo e o Quênia. O rio é dividido em duas partes principais, o Alto e o Baixo Nilo. O Alto Nilo é a parte do rio que flui através das terras altas da Etiópia e do Sudão do Sul, e onde as principais fontes do Nilo estão localizadas. O Baixo Nilo é a parte do rio que flui através do Egito, e é aqui que o rio se expande em um vasto delta antes de desembocar no Mar Mediterrâneo. A importância. O Rio Nilo é de vital importância para a região do Egito, pois fornece a maior parte da água do país. Ele é usado para irrigar terras agrícolas, gerar eletricidade, fornecer água potável e para a pesca. Além disso, o rio tem um papel importante na cultura e da religião do Egito, sendo considerado um símbolo de fertilidade e de renovação. Este rio é mencionado várias vezes nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. Na maioria das vezes, é mencionado como um lugar de importância geográfica, econômica e histórica. O Rio Nilo é frequentemente descrito como uma fonte de vida para a região do Egito. Isaías, no capítulo 19, verso 5, o profeta descreve o rio como uma fonte de água que traz vida para a região. Os rios secarão, os canais do Nilo ficarão vazios e secos, os riachos ficarão secos, e a vegetação murcha morrerá. As plantas do Nilo murcharão, e tudo que cresce perto do rio morrerá. Os pescadores lamentarão e chorarão,
e todos os que lançam redes no Nilo ficarão tristes. Em Êxodo, no capítulo 7, Deus envia uma série de pragas para punir o faraó, para libertar o povo hebreu. A primeira praga é transformar a água do Nilo em sangue, e isso é visto como um julgamento divino contra o Egito e sua adoração de deuses falsos. Foi do rio Nilo também que saiu milhares de rãs na segunda praga do Egito. O rio Nilo foi uma importante fonte de riqueza para o Egito, especialmente durante o período do Antigo Testamento. Ezequiel, no capítulo 29, o profeta descreve o faraó como um grande crocodilo que se encontra no meio de seus canais, sugerindo a riqueza e poder do faraó, graças ao Nilo. Isaías, no capítulo 33, declara que o rio Nilo é mencionado como uma fonte de proteção para a cidade de Jerusalém. Esses são apenas alguns exemplos de como o rio Nilo é mencionado na Bíblia. Em geral, ele é visto como uma fonte de vida, riqueza e proteção para o povo do Egito, e uma fonte de julgamento divino contra aqueles que se opõem a Deus. Os faraós e o rio Nilo. Os faraós eram os governantes do Antigo Egito, e o rio desempenhou um papel fundamental em sua civilização, economia e religião. O rio era vital para a sobrevivência do Antigo Egito, pois fornecia água para irrigação, transporte e a pesca. A inundação anual do Nilo era particularmente importante, pois depositava nutrientes na terra próximas ao rio, permitindo a produção de colheitas abundantes. Os faraós foram responsáveis por gerenciar o sistema de irrigação, controlando o fluxo de água através de canais e barragens. Além disso, o Nilo tinha um significado simbólico para os egípcios antigos. Acreditava-se que o rio era uma fonte de vida e o deus Api controlava suas águas. Os faraós eram frequentemente retratados em cerimônias religiosas realizadas nas margens do Nilo, oferecendo presentes aos deuses e pedindo bênçãos para o povo do Egito. Muitos faraós construíram templos e monumentos ao longo das margens desse fascinante rio, incluindo as grandes pirâmides de Gizé. Essas estruturas foram projetadas para durar para sempre, como testemunho do poder e da riqueza dos faraós. A grande esfinge de Gizé também está localizada próximo ao Nilo. O rio era uma parte essencial da vida dos faraós e do povo do Antigo Egito. Era um elemento vital para a agricultura, a religião e a economia, e muitos monumentos e templos foram construídos ao longo de suas margens em honra aos faraós e a seus deuses. Em resumo, o rio Nilo é uma das maravilhas naturais mais importantes do mundo. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima.